Som. Quer que teste meu também? Você veio levantando aqui. Ah, isso aí. Pronto. Começar? Pressionado já. Um pouquinho isso ali fica meio que off. Que a gente possa... Corta aqui. Tem que cortar. E não dá, não. Tem que cortar, tá faltando as palavras. Rapaz, eu, que sou insensível com ar-condicionado, já tava tremendo aqui. Não sei se você... Tô tremendo o tempo todo. Eu vi você tremendo. Não é pro nervosismo não, que ele já se soltou. Ar-condicionado. Rapaz, e olha que eu não reclamo de ar. Eu já tava aqui. Tava aqui, era do gelo já, né, Flávio? Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas. Eu estou aqui com meu amigo Henrique Anselmo, médium e trabalhador da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, aqui em Salvador, né? Estamos aqui gravando na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, né, Henrique? E Henrique é um companheiro jovem, né, que é admirado e é muito querido pela casa. Tem desenvolvido um trabalho na área de psicografia, na área da mediunidade, né? Participa de sessão mediúnica regularmente, né? É um amigo muito bacana, que conhece Henrique, sabe o quanto ele é generoso com as pessoas, estudioso da doutrina, leitor voraz da obra doutrinária e de obras que não são doutrinárias, mas que agregam, né? Quero dizer que para mim é uma satisfação, né? Toda minha. Eu lhe falei isso pessoalmente, do quanto eu queria gravar com você por conta do seu relato como jovem também, né? Apesar de jovem, que já tem uma atividade regular, que já tem uma certa experiência, né? Que já tem vivência para poder compartilhar. Então, eu queria começar, Henrique, perguntando para você como foi que você conheceu a doutrina, né? E aí você já pode, inclusive, se quiser, tocar na questão mediúnica, né? Como foi que aconteceram as primeiras sensações, as primeiras experiências, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, muito obrigado pelo convite. Eu que estou muito feliz de estar fazendo esse bate-papo, participando desse bate-papo aqui com vocês, e dizer que eu não sou merecedor de todas essas qualidades que foram levantadas aqui pelo amigo Flávio. Nós estamos caminhando aí, fazendo o possível para que a gente possa ser merecedor um dia, né, dessas qualidades que foram destacadas aqui. Eu conheci a doutrina espírita quando eu tinha mais ou menos uns 6 a 7 anos. Minha mãe me levava para poder participar de um projeto de caridade que se chamava Elo da Esperança. E o pessoal fazia esses projetos de recolhimento de cestas básicas, alimentos não perecíveis. Era numa creche, né, de crianças também com deficiência física. Eu me lembro até do ônibus que a gente ia para poder fazer a distribuição. Era uma atividade que me tocava muito durante muito tempo. Depois que a gente parou de participar dessa atividade, a gente deixou de frequentar assim, por longos anos, e eu acabei voltando sempre lendo uma coisa ou outra da doutrina espírita, né, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse eu mantive a leitura durante esses anos, nos quais a gente ficou afastado da atividade. Mais tarde, quando a Fraternidade Espírita Irmã Sheila ainda funcionava na Rua das Rosas, em outra casa, a gente voltou a frequentar. De lá para cá, nós fizemos os cursos que a casa oferecia, e aí acabamos enveredando por atividades inúmeras até que caímos na mediúnica, né, na atividade mediúnica. Demorou um pouquinho para chegar até aí, mas entre distribuição de mingau, participação das atividades sociais como essa que eu participava na infância, aí a gente acabou experimentando essas atividades até que chegássemos na mediúnica. Normalmente, o relato que a gente tem das pessoas que desenvolvem, que apresentam mediunidade ostensiva, na sua maioria, são relatos caracterizados por um certo nível de sofrimento, de tensão, aquele mal-estar do início da mediunidade, tanto pela falta de experiência e de controle sobre o fenômeno mediúnico, né, uma faculdade diante da qual a pessoa ainda não tem a experiência para lidar, não sabe lidar, como pelo próprio efeito do contato com o mundo espiritual, em alguma medida o mundo espiritual sofredor, as aflições do além-túmulo em volta do médium. E o médium normalmente relata
o mal-estar da aproximação de determinadas presenças, né, a oscilação, as sensações estranhas, a confusão mental, sintomas que até se misturam com sintomas emocionais, né, algumas somatizações físicas. Com você aconteceu mais ou menos assim? Foi diferente? Sim, aconteceu. É realmente muito comum que isso aconteça, né? Isso a gente tem contato tanto através das leituras, dos relatos dos médiuns mais destacáveis e também na lida aqui com os nossos colegas no próprio Centro Espírita. Essa é uma ocorrência bastante comum. Comigo não foi diferente. Eu também passei por situações às vezes vexatórias, às vezes foram situações engraçadas. Achei que pudesse estar passando por algum sintoma psiquiátrico, inclusive, até que aqui com o estudo, né, o pessoal aqui no Irmã Sheila costuma ser bastante acolhedor nesse sentido. E aí a gente vai se acostumando com esses sintomas e a coisa acaba fluindo naturalmente a partir de determinado momento. Mas sim, foi difícil, assim, aconteceram algumas coisas pelas quais eu não gostaria de passar de novo. Mas não é nada demais também, com o tempo a gente acaba dando risada disso, a gente supera. Tem alguma coisa que você lembra, assim, de bacana que sirva para compartilhar? Alguma situação que lhe deixou assim? Algumas. Teve uma vez, eu estava num lugar relativamente distante daqui de Salvador e precisava voltar de ônibus para cá, para Salvador, para poder participar de uma atividade de distribuição de mingau aqui da casa. E eu comecei a escutar os espíritos me ameaçando para que eu não viesse para cá. E aí eu liguei para um dos dirigentes daqui da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, expliquei o que estava acontecendo, estava morrendo de medo. E aí ele me disse assim, faça uma oração, não escute essas ameaças, não dê ouvidos e venha porque isso daí faz parte do início, né, da eclosão da mediunidade, digamos assim, e você vai precisar superar isso. Você precisa dar o primeiro passo, não tem o que fazer. Aí eu fiz uma oração, como ele falou para mim, peguei o ônibus e aí, engraçado que eu comecei a ter a percepção de que no ônibus eu vinha travando um diálogo com essa entidade que estava me impedindo, digamos assim, tentando me impedir de vir participar do trabalho. Aí, a partir de um certo momento, foi como se a gente estivesse fazendo um trabalho de esclarecimento dessa entidade e no final a gente já estava conversando com ela num tom jocoso, contando piada, inclusive, e de lá para quando eu cheguei aqui, eu cheguei completamente aliviado. Foi uma experiência interessante, assim, porque eu saí do ápice do medo para depois um alívio completo com a mesma entidade que estava ameaçando a gente no começo. E diversas outras coisas parecidas já aconteceram. Como eu disse, eu achava que eu estava ficando maluco porque eu escutava vozes. Eu já tive a impressão de um espírito me puxando, até que eu caí realmente. Ele me puxou para trás e eu caí em cima de uma televisão. Já aconteceram algumas coisas interessantes. Que bacana, que bacana. Bacana e difícil, né? Difícil, mas eu volto a dizer, é algo que se supera. As pessoas... Eu sei de pessoas que já desistiram da atividade mediúnica por conta dessas ocorrências, de enxergarem muitas vezes um espírito numa situação necessitada e assim, acabarem se assustando com aquilo de uma forma tal que acabam não voltando à prática da mediunidade, né? Por conta, ou não desenvolvem isso porque acreditam que aquilo vai permanecer daquela forma. Mas a gente gostaria de dizer que isso passa e que, assim, às vezes o convite da espiritualidade precisa de uma espécie de um choque mesmo para a pessoa se dar conta de que efetivamente ela não vive apenas a realidade material. Mas isso é só uma porta de entrada, uma das possíveis portas de entrada. Depois, a atividade mediúnica ela é muito... A recompensa é muito maior do que o ônus que se paga eventualmente no começo da atividade. Quantos casos, né, quantas situações semelhantes a essa que você viveu, né? E é interessante porque o médium vai acompanhando uma entidade dessa e a entidade vai se modificando e fica no campo dele, né? E uma coisa que é interessante também notar, Henrique, a gente vê relatos de pessoas que ao longo dos tempos vai educando a mediunidade, vai exercendo, e essa situação
continua existindo, os episódios continuam existindo, porque a pessoa não deixa de ser médium, mas a forma de lidar e aquela coisa do início do médium sentir uma sensação, uma presença e ficar o dia inteiro, no dia seguinte continuar com aquela presença, o psiquismo ainda encharcado, a sensação ainda da entidade, me parece que esse prolongar vai reduzindo, né? Com certeza. O tempo é menor, não é isso mesmo? Sim, ele diminui completamente, até porque você, no estudo, na educação mediúnica que a gente chama, né, que é o curso que dá, digamos assim, acesso ao trabalho na educação mediúnica, você acaba aprendendo a, mesmo sendo médium de psicofonia ou de psicografia, você acaba aprendendo a doutrinar eventualmente uma entidade dessa que porventura apareça num momento não oficial de prática da mediunidade, digamos assim. Então, eventualmente, o indivíduo está no trabalho, desenvolvendo suas atividades ali diárias e ele começa a escutar uma entidade precisando de auxílio, ou mesmo querendo perturbar o trabalho ou o ambiente. Isso pode acontecer, isso é uma coisa comum, como você falou, mas aí você já está munido de um certo conhecimento, de um certo aparato e de confiança também que se constrói nesses cursos, né? Então você ali já tem a possibilidade digamos assim, de doutrinar aquele espírito, não é o termo mais adequado, mas de esclarecer aquele espírito, para que ele possa, pelo menos, aguardar o momento certo de ser atendido na educação mediúnica, e é coisa rápida que passa. E mais importante também é que você acaba confiando muito no poder que a prece tem, sabe? Então, nesses momentos, você acaba ficando mais sensível e com a sua prece você pode convencer, digamos assim, mais facilmente um espírito que porventura esteja querendo perturbar o ambiente ou mesmo precisando de atendimento. Você pode convencê-lo de que existe a hora certa para ele ser atendido e, assim, você não deixa de estar educando, né? Para a disciplina, por exemplo, você tem um horário e lugar para poder conversar, e agora eu estou desenvolvendo minhas atividades que não têm a ver com isso que você está demandando de mim agora, então vamos esperar um pouquinho, e aí ele se convence e sai, você passa a tratar dessa ocorrência com uma certa naturalidade. Interessante você falar isso, porque em nossa prática mediúnica, né, eu estou à frente de uma mediúnica, né, na condição de dirigente. É interessante alguns médiuns relatarem isso. Às vezes uma entidade espiritual se aproxima em nossa reunião mediúnica e existe a prática das comunicações serem únicas, né? Ou seja, sim, não comunicações simultâneas. Isso varia de estilo para estilo, não que um seja melhor que o outro. E é interessante porque alguns médiuns sentem a presença do espírito e fica dialogando mentalmente com ele. Sim. Então, assim, espere sua vez, aguarde um pouquinho, exato, etc. Ou seja, aquela ideia de que o médium, no fundo, é o primeiro doutrinador do espírito, né? Sim. E ele já vai evangelizando, já vai educando o espírito ali. Isso acontece tanto na prática mediúnica como fora dela, né? Esse diálogo mental, né? Acontece sim. E acontece tanto que, eventualmente, você fica mais afeiçoado a um espírito do que a outro. Você pode, eu não digo fazer amizade com o espírito, porque eu acho que seria um pouco demais e ele não pode ficar aqui no mesmo dia a dia que a gente que está encarnado na vida material. Mas acontece de, por exemplo, você se afeiçoar a um espírito desse de uma forma tal que ele depois volta para poder lhe dar boas notícias, assim, de que depois do atendimento ele já conseguiu ser bem encaminhado lá na colônia que eventualmente para a qual ele tenha sido direcionado. E depois ele volta para poder lhe agradecer, para poder lhe dar boas notícias, e você ali travou uma espécie de uma relação com alguém, né? Porque nós todos somos espíritos, estamos aqui, vamos voltar para o mesmo lugar. Isso é super gratificante no fim das contas. Então você sim, o médium de psicofonia acaba sendo realmente o primeiro doutrinador, porque você, no mínimo, vai pedir, espera aí vai pedir um pouco de paciência para ele, para chegar a hora dele de se comunicar. E, como ele disse, eventualmente a gente pode ficar assim, mais afeiçoado e muito grato por ter sido útil a um irmão que chegou primeiro precisando de um acolhimento e foi bem encaminhado, né, através desse trabalho. Eu me lembro que tem um depoimento de Chico Xavier no Folha Espírita de São Paulo, uma entrevista dele com Marlene Nobre, e Chico disse que depois do almoço ele aproveitava para tirar 20 minutos para se horizontalizar. Era a forma dele dizer que ele tirava um cochilo depois do almoço. Como ele dormia muito pouco, depois do almoço normalmente ele dava um cochilo. Ele dizia que esses 20 minutos ele foi se habituando e foi se educando de tal forma que nenhum espírito interrompia ele
e nem se intrometia, nem atrapalhava ele naquele momento. Nem Emmanuel, o próprio Emmanuel respeitava aquele momento, né? Porque senão o médium também fica joguete, né? E nas mãos dos espíritos, né? Sim, Anselmo? Sim. No início isso é mais difícil, a tendência é ele entrar em transe, entrar numa manifestação ostensiva mesmo. Como eu disse, deixar de sentir, você nunca deixa, né? Porque é como se fosse um olfato. Você passa por um local que tem um cheiro agradável e desagradável, você sente. Mas é aquela coisa do ir adiante, né? A mediunidade, ela não se restringe apenas aos momentos em que ela é praticada oficialmente no centro espírita. Então, quando você fala de Chico Xavier descansando uns 20 minutinhos dele ali, se horizontalizar, a gente pensa também que é da importância do médium ter, no máximo que ele for capaz de fazer, um cuidado com o corpo físico, porque a mediunidade ela depende muito da saúde do corpo físico, principalmente a parte psíquica, né, que demanda os cuidados do descanso, do repouso. É importante que a gente tenha também cuidado e respeito por esses momentos de relax, de descanso mesmo. É um momento em que você pode refazer suas forças para colocar seu corpo depois à disposição dessa atividade. Os espíritos, eles sabem que eles vão se utilizar do seu aparato físico para poder se comunicar com o mundo material, mas a partir do momento em que isso vai se tornando uma coisa habitual e você, de certo modo, ganha um certo respeito dos espíritos que sabem que podem contar com você, esses seus momentos de descanso passam a ser, inclusive, respeitados, no caso de Chico Xavier, por um espírito de alta envergadura que é Emmanuel, né? Respeitar os 20 minutinhos dele de descanso para que ele esteja funcionando bem para a atividade. Então, assim, isso engloba também a nossa alimentação, né? Os nossos momentos de descanso, de lazer, que são importantes para o refazimento das forças. A prece, que deve ser uma atividade inevitável na vida do médium, assim, porque ele se alimenta dessas energias espirituais, os bons fluidos, através da oração. É ter o cuidado com o corpo físico, que é seu aparelho de trabalho na mediunidade, né? O mal-estar que o médium experimenta é difícil até de explicar para quem não é médium, né? O mal-estar de uma presença espiritual, né? Eu me lembro de Raul Teixeira comentando em uma obra, Diretrizes de Segurança, ele dizia que às vezes chegava em casa, o psiquismo estava encharcado, o corpo cansado, mas não conseguia adormecer. Né? E a sensação que ele tinha, a tendência que ele tinha era de ele fazer um Cooper, para cansar e exaurido conseguir dormir. Essa sensação difícil de alguém que não é médium, que não passou pela experiência, ter uma ideia, né? É uma ou outras mentes, né, que estão ali, digamos assim, como se fossem faixas de áudio, né, ou de ondas de rádio, interferindo no seu próprio psiquismo, né? Isso. Uma vez eu conversei com uma psicóloga, ela me disse que a gente estava falando de neurose, ela dizia que a atividade mental, ela cansa tanto ou muito mais do que uma atividade física, né? O exercício da mediunidade, ele é praticamente todo psíquico, né? Você coloca o seu psiquismo à disposição dos espíritos para que eles se comuniquem com o nosso mundo material, e realmente isso daí gera demanda uma quantidade de energia que o médium acaba por sentir no corpo físico. Então é como você falou, é como correr uma maratona, uma atividade mediúnica, uma sessão mediúnica pode demandar uma quantidade de energia que quem não pratica a mediunidade dessa maneira pode não compreender. Então eu acho que a forma mais análoga assim, da qual eu posso me utilizar para poder explicar isso daí é essa conversa com essa psicóloga, que dizia que o uso muito intenso da mente realmente pode gerar um desgaste físico muito grande. Mas, na verdade, a pessoa que estuda muito, que trabalha com atividades intelectuais, pode ter uma noção, precisa, mas pode ter uma noção do que é que acontece. Como você falou, você fica captando inúmeros níveis, muitas vezes ao mesmo tempo. Você escuta nitidamente 3 conversas ao mesmo tempo, e você tem que fazer a gestão de quem é que pode se manifestar naquele momento e quem é que vai esperar para o próximo momento. Isso realmente gera um gasto de energia. Agora, também é importante salientar que na atividade mediúnica, quando você participa de uma atividade dessa, você também é renovado em termos de energia, porque você se coloca à disposição de Jesus Cristo, né, nessa atividade, e ele recompensa, digamos assim. Eu não acho que a palavra é adequada, mas existe um retorno do mundo espiritual positivo, digamos assim, dos benfeitores espirituais, para quem se coloca à disposição nessa tarefa. Então, também não é raro o médium sair de uma sessão mediúnica se sentindo extremamente bem, né? Se sentindo extremamente
digamos assim, recarregado em termos energéticos. Eu escuto muitos colegas meus de mediúnica relatando que no dia da sessão mediúnica, até chegar na mediúnica é meio conturbado, mas é a melhor noite da semana de sono. Porque depois do trabalho você recebe um tratamento espiritual maravilhoso, e realmente isso eu já pude experimentar e atesto que é uma das sensações mais maravilhosas que eu já experimentei. Concordo plenamente. Você colocou duas coisas importantes, né? A primeira delas é que a faculdade mediúnica é exclusiva ou predominantemente psíquica. Em que pese Allan Kardec ter afirmado, melhor dizendo, os espíritos a ele em O Livro dos Médiuns, que a faculdade mediúnica é uma certa predisposição orgânica, mas é uma certa predisposição orgânica por conta de ter células e uma estrutura cerebral compatível para o transe mediúnico. Mas, de fato, é uma faculdade eminentemente psíquica, né? É uma faculdade da alma, né? Que se expressa através de um corpo compatível que possa exteriorizá-la, né? Mas é realmente eminentemente psíquica, ainda que a gente tenha uma dimensão ali nos efeitos físicos, nas manifestações de ectoplasmia, mas predomina realmente o psiquismo. E uma outra coisa que você comentou agora, que eu achei interessante, é essa questão da gratificação, que de fato, né, eu também ouço relatos muito frequentes, Henrique, é um certo bem-estar, uma certa sensação assim, que é muito diversa daquela sensação de antes da mediúnica, né? Às vezes 24 horas antes, o mal-estar, a sensação que o médium não consegue compreender, uma certa irritabilidade, uma sensibilidade mais aflorada, e aí ele tem que se resguardar, né, para não entrar de repente em conflitos domésticos, pessoais, no trabalho. Eu sempre defendo a ideia de que é estranho o médium entrar na mediúnica, exercer a sua atividade mediúnica e sair sempre mal. Sempre mal, sempre com mal-estar, alguma coisa não está indo bem. Uma vez ou outra, por conta do tipo de comunicação que ele deu, da carga que houve lá, uma entidade bastante grosseira, revoltada, se manifestou por ele, e de repente ele não conseguiu diluir, até por conta da experiência mediúnica, da educação mediúnica mesmo. Ou então pode acontecer uma inabilidade do dirigente, o dirigente pode se passar, não deu um passe dispersivo no médium para ele se sentir melhor, mas toda mediúnica, entrei na mediúnica, dei comunicação e saí péssimo. A ideia é que você está ali sendo instrumento de espíritos em sofrimento, no caso da psicofonia, mas esses espíritos em sofrimento estão ali guiados pelos benfeitores da reunião. Então você está amparado, você está sendo enfermeiro dos benfeitores na reunião. Então há a comunicação e depois os próprios benfeitores estão ali te utilizando, você está contaminado também com a energia deles. Na prece final, às vezes um benfeitor espiritual também se comunica. Se você está dando comunicação a serviço do bem e os próprios benfeitores estão amparando aquela entidade, esse amparo também passa por você. Com certeza, né? Com certeza. E se talvez você não esteja conseguindo absorver isso, pode ser que seja preciso revisar alguma coisa na conduta do médium. Porque é importante que a gente fixe essa lição que vem dos espíritos superiores, no sentido de que o médium ele precisa ter humildade suficiente para poder reconhecer que ele precisa fazer a parte dele nesse trabalho. É comum que as pessoas acabem, depois de receber o título, digamos assim, de médium apto a trabalhar na mediúnica, é comum, assim, acontece muitas vezes das pessoas, dos médiums, acreditarem que eles estão munidos de um superpoder, de uma qualidade que talvez as outras pessoas não tenham ali, mas isso é uma ilusão. Então é importante que o médium tenha em mente o tempo inteiro que ele precisa se cuidar. E o que é esse se cuidar, né? A gente já falou um pouquinho disso agora, mas sempre estar atento às orações que ele precisa fazer para poder manter o aparelho mental conectado às entidades superiores, benfazejas, para que ele possa ser bem influenciado no trabalho. É lógico que ninguém aqui é espírito evoluído ainda, de modo que o médium ele é uma pessoa comum como qualquer outra, ele está sujeito às vicissitudes da vida aqui no planeta Terra, ele é uma pessoa com defeitos que precisam ser reformados, né? Ninguém aqui é espírito perto do que Jesus ofereceu e nem das entidades que dirigem o nosso trabalho, o nosso próprio trabalho. O que eu digo sobre autocuidado é justamente no sentido de estar o tempo inteiro comprometido com a reforma dessas nossas características que ainda nos colocam na condição de espíritos aprendizes, né? Então a humildade nesse sentido, de reconhecer que
ninguém é melhor do que ninguém, o médium realmente ele precisa de todos os cuidados que o não médium necessita. Na verdade, não todos somos médiums, mas estamos falando aqui de ostensividade, né, na prática mediúnica. Cuidado com o corpo físico, alimentação, sono, disciplina nas atividades, a prece, todas as atividades que vão nos colocando na condição de reais aprendizes. E isso, acredito que Allan Kardec também coloca isso, né, que a sinceridade na prática diária da mediunidade, ela acaba por atrair a presença dos bons espíritos que vêm nos auxiliar. Então quando eu falo de humildade, eu acredito que a gente precisa reconhecer que a gente também precisa de ajuda. E aí o médium caindo no contrário disso, né, acabando por muitas vezes se mistificar, acreditar que ele está num patamar superior ao das pessoas, eu acredito que isso faça um bloqueio para que essa captação, digamos assim, das energias curativas se faça. O fenômeno, para se expressar, para se manifestar, não necessita do moral, né, o transe, mas a moral do médium influencia sobremaneira na qualidade, né, do fenômeno. Isso. Interessante porque você estava falando, imagine, por exemplo, um médium que se sente superior aos outros. O orgulho ou personalismo tende a colocar o indivíduo numa postura bastante ego-referenciada, né, ou autorreferenciada. E essa postura psíquica é uma postura contraproducente para o fenômeno mediúnico, que é a atitude mental do médium, uma atitude normalmente de olhar de baixo para cima, né? Isso. Ou seja, essa situação de passividade, como se diz, passividade no bom sentido, né? Sim. De recepção mediúnica. E para isso, o médium tem que ser dócil, ou pelo menos exercer a docilidade, a humildade, porque coloca o psiquismo dele mais suscetível, mais disponível. Se o médium é muito prepotente, é muito presunçoso, é muito impositivo, ele deixa de ser passivo para ser ativo. Olha que coisa interessante. Sim. Por isso que Chico tinha aquela flexibilidade mediúnica, né, de receber os mais variados estilos, porque emocionalmente e moralmente ele era flexível. Sim. Ele era compassivo, né? Sim, com certeza. Chico Xavier é a nossa referência, né? Sempre. Assim. Uhum. Ele ressaltava o tempo inteiro que todos nós somos médiuns, na verdade, né? Nem todos estão predestinados, digamos assim, a essa tarefa, porque eu acredito também que a mediunidade ela é uma oportunidade de um médium refazer certos, ou desfazer certos equívocos que foram cometidos em outras encarnações. Daí a necessidade de reforma íntima, que acaba por flexibilizar essa capacidade que você falou que Chico Xavier tinha de passear, digamos assim, entre as mais diversas frequências, justamente vinha da humildade, né? E por lembrar também que ele ressaltava muito isso. Jesus Cristo era um indivíduo que trabalhava com pessoas do mais alto escalão ao mais baixo, com pessoas das mais humildes às mais arrogantes, não fazia distinção entre nenhum desses irmãos, porque são todos nossos irmãos, né? Nós somos todos irmãos. Se nós copiarmos essa atitude, ou pelo menos nos esforçarmos para poder agirmos dessa maneira que ele ensinava com o exemplo dele, né? Com o próprio exemplo, a gente também se capacita para poder não discriminar nenhum tipo de entidade que venha a necessitar do nosso apoio enquanto médiuns, né? Quando o médium acaba assim, vai descendo, ele eventualmente não quer atender, só trabalho com esse tipo de espírito, só trabalho com esse tipo de espírito. Um só quer dar comunicação para espíritos evoluídos, digamos assim. O outro só quer trabalhar com entidade desse tipo. Então, nada disso é recomendável, né? Segundo o que a gente observava, né? E a mediunidade a gente sempre está aprendendo, né, Henrique? É rica de armadilhas, de desafios. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei. Ela nem gosta que eu falo. Minha esposa é médium, ela participa de médium. Ela não é de psicografia, ela é de psicofonia e tem assim, episódios esporádicos de vidência, de clarividência. Ela vai se chatear comigo porque eu estou falando isso, porque eu já tentei, inclusive, fazer com que ela desse algum depoimento, porque ela tem uma prática mediúnica já de regular de anos. Mas ela disse, não quero aparecer, não gosto de aparecer, meu trabalho é mais anônimo, discreto, mas tem utilidade pública, né? Relato para que outras pessoas, como você está fazendo aqui, né? As poucas vezes que ela já me acompanhou em palestra, em alguns momentos a gente vivenciou algumas coisas interessantes. Por exemplo, entrando num centro, certa vez, entrando numa casa espírita, tinha uma pessoa dando socos na parede da porta. E ela inicialmente, ela mudou, né? Ela ficou um pouco pálida olhando aquilo, e ela olhou uma vez, olhou na segunda, já não tinha mais, né?
E aí ela entrou e a coisa era tão real que ela chegou a fazer perguntas. Vem cá, tinha um senhor aí, alguém atendeu ele, etc. Perguntou pra mim, disse, olha, não vi não. Aí depois que ela foi se dando conta que era uma ocorrência mediúnica. Uma outra casa era aniversário de um centro, e quando a gente estava entrando na casa, ela disse que foi recebida por um senhor simpático, com aqueles trajes formais de antigamente, aquele paletó mais antigamente, negro. Ela foi descrevendo, eu falei, poxa, e aí eles não, parece uma entidade amiga que nos recebeu assim de maneira bem afável, etc. E entrou na casa, a gente foi para o salão doutrinário, houve, né, a comemoração do aniversário do centro, etc. A gente fez a palestra. Foram citadas algumas pessoas que fizeram parte do início da casa. Sim. E aí, quando a gente estava saindo, o dirigente da casa foi mostrar para a gente alguns quadros, algumas imagens, né? E algumas imagens eram fotos de antigos trabalhadores. E o fundador da casa era a pessoa. Eu olhei, e aí era o que ela descreveu, eu olhei para ela, ela disse... balançou a cabeça assim, eu fiquei tão, veja aí na experiência, eu fiquei tão empolgado, porque o médium sabe mais do que até o médium não extensivo, eu fiquei tão empolgado que eu quase fui falando, né? E aí ela me deu um beliscão e disse assim, rapaz, não fale nada não, você não sabe como é que é a ocorrência, você não sabe qual é a compreensão, você não sabe qual é o entendimento. De repente eu tive essa percepção e algumas pessoas da casa acreditam que essa pessoa já reencarnou, né? Ou recebeu uma outra informação a respeito dele, e eu não quero entrar em choque, entrar em polêmica. Veja o cuidado do médium, né? Para não ser colocado às vezes no ridículo, numa situação. Então o médium tem que ter muito cuidado em falar o que viu, o que percebeu, porque ele pode ser instrumento do ridículo, e às vezes ele está falando uma coisa verdadeira e tudo, mas ele pode ser mal interpretado. Além disso, o médium pode ser instrumento de um espírito também zombeteiro, um espírito brincalhão, que se passe por uma entidade amiga, né? Sim. É engraçado essa ocorrência de sua esposa, porque é isso mesmo que demonstra a cautela que a gente estava comentando no começo. Para que isso esteja muito nítido na nossa mente, assim, é preciso que a gente tenha humildade mesmo, de achar que a gente, ou de perceber que a gente está o tempo inteiro sujeito a esse tipo de ocorrência, independente do grau de, digamos, se é que existe isso, do grau de evolução na nossa mediunidade que a gente já alcançou. Chico Xavier falava isso. Chico Xavier dizia, e ele dizia que Emmanuel dizia isso para ele, né? Que é importante o tempo inteiro se manter humilde para poder não acabar caindo no envaidecimento que leva a pessoa a se supor, o médium, né? A se supor inalcançável por esse tipo de ocorrência, de espíritos zombeteiros se aproveitarem dele para poder colocar numa situação vexatória e coisas dessa natureza. Então, é o orar e vigiar de Jesus Cristo. Precisa ter muita humildade para poder orar e vigiar o tempo inteiro e saber se comportar no exercício dessa atividade que é muito gratificante, mas que guarda, como toda atividade, seus perigos e suas armadilhas, digamos assim. Então, realmente é importante. Acho muito interessante a postura da sua esposa, assim, Deixa eu lhe perguntar, estamos caminhando para o final. Eu gostaria que você, né, já se preparando para fazer suas considerações finais, mas eu gostaria de perguntar o seguinte. Eu sei que você tem um exercício mediúnico da psicografia. A psicografia é uma faculdade mediúnica bastante almejada, bastante ambicionada. Eu acho até que há um exagero em torno da psicografia, como se a psicografia fosse melhor que outras faculdades. Eu acho que todas as faculdades têm a sua utilidade, a faculdade mediúnica. Mas a psicografia, Allan Kardec disse isso em O Livro dos Médiuns, que de todas elas, a faculdade da psicografia é a que consegue transmitir conteúdos mais detalhados a respeito do mundo espiritual. E é verdade. Você pensa, por exemplo, na informação, a gente está falando de Chico, mas a gente pode falar de outros médiuns que receberam por psicografia, seria muito mais difícil por uma fala. Né? Você pega, por exemplo, eu me lembro de instruções psicofônicas, que é um conjunto de mensagens de incorporação que Chico recebeu, que foi gravado por Arnaldo Rocha, um gravador que foi Pastorino que deu de presente para eles, e que mais tarde ele transcreveu para livro. E houve uma mensagem de Emmanuel, que antes de ser publicada, Emmanuel voltou e psicografou a mensagem, refazendo-a, e aí Arnaldo Rocha perguntou e disse, não, como vai ser transformada em escrita? Há alguns equívocos, algumas palavras que foram imprecisas, que foram ditas na fala, que se vai ser registrada no livro, precisa de um rigor maior. Sim. Então, a psicografia tem isso, ela é ambicionada talvez por isso, é almejada talvez por isso. Por meio dela, a gente consegue receber uma quantidade de informações maiores e mais detalhadas, né, descrição do mundo espiritual, relatos. Ao mesmo tempo, a psicografia parece não tão
comum como a gente vê com a faculdade de psicofonia. Interessante que na época de Kardec havia muitos médios psicógrafos. Há um autor, aqui eu estou colocando a guisa de especulação, há um autor que levanta a hipótese de que, como na cultura francesa do século XIX, o hábito de ler e de escrever é muito maior do que, por exemplo, na cultura do Brasil, né? O apreço por uma cultura mais formal, escrita, talvez os médios também se manifestassem de uma forma mais psicográfica lá do que aqui, que é mais psicofônica. Não sei até que ponto isso faz sentido, mas tem um autor que defende isso. Mas eu queria perguntar para você, como é que é a experiência de psicografia? O que é que você acha disso? Existe uma espécie de glamour mesmo em torno da mediunidade da psicografia? Uma espécie de exaltação exagerada no seu ponto de vista ou não? Como é que você vê? Em primeiro lugar, eu acredito realmente que todas são tão importantes umas quanto as outras, assim, né? Eu acho que isso não deveria acontecer, essa distinção entre um tipo de mediunidade e outro, porque, afinal de contas, a mediunidade é somente mais uma das possibilidades que existem para a gente se colocar no exercício da caridade. Eu acho que é importante a gente manter isso em mente o tempo inteiro para que a gente não acabe por se envaidecer dessa prática. Eu vejo que as pessoas realmente tendem a dar um valor um pouco maior à faculdade da psicografia, mas é isso. Eu acho que é uma coisa ainda vida até, né? Pelo fato de serem todas importantes e todas úteis ao exercício de Jesus, da caridade com Jesus Cristo aqui no orbe terrestre. A psicografia ela pode se dar de várias maneiras diferentes. O espírito pode ditar a mensagem que ele quer passar. Você pode ser completamente tomado, o seu psiquismo pode ser completamente tomado pela entidade que quer se comunicar. E você acaba nem sabendo exatamente o que é que você está escrevendo no momento, só vai saber depois, quando for fazer a revisão do texto que foi recebido. A importância, no meu ver, né, na minha forma de enxergar, a importância da psicografia é o valor histórico que ela tem, porque esses dias eu estava conversando com um dos dirigentes aqui da casa e ele estava dizendo o seguinte, tinha uma mensagem que o Espírito estava solicitando que eu escrevesse e eu teimosamente não estava querendo escrever, e aí eu tentei ligar para esse dirigente para poder passar a mensagem que era uma mensagem para ele e não consegui ligar. E aí o Espírito sagazmente me disse assim, tá vendo, ele não atendeu o telefone para poder você escrever, por que você está teimoso assim, escreva. Aí eu escrevi e comentei essa história com o dirigente da casa e ele falou o seguinte, é porque as palavras elas se perdem no vento e a escrita não, a escrita tem um valor histórico, sabe? Então talvez, assim, se existe algum aspecto que seja destacável em termos de importância, eu acredito que seja somente a possibilidade que você tem de arquivar e manter aquilo historicamente. Por uma questão de manutenção da mensagem, eu acredito que tenha a importância. Mas em termos valorativos, eu realmente volto a dizer que acho indevida a comparação, porque isso tiraria o mérito que os outros colegas têm de praticar a caridade através da mediunidade e realmente, quando a pessoa se coloca à disposição do trabalho de Jesus, seja médium, seja trabalhador de obra social, seja qualquer tipo de trabalho que seja desenvolvido, a divulgação do Espiritismo através de palestras, tudo isso eu acho que devia ser horizontal em termos de valoração. Todos são tão importantes uns quanto os outros. Então, é isso. Eu acho que somos todos importantes na mesma medida e todos temos o mesmo potencial de servir a proposta de Jesus Cristo na medida em que nós nos comprometemos com a mensagem que Ele nos deixou. Henrique, só para finalizar, suas considerações finais, você gostaria de ressaltar alguma coisa, gostaria de enfatizar algo, tem alguma coisa que você gostaria que algum médium que nos assista, que esteja começando na tarefa, tem alguma coisa de importância ou de destaque maior que você gostaria de... Eu gostaria de ressaltar a importância da ideia de mediunidade com Jesus Cristo, né? Porque se a gente se perde, depois que a gente passa a ter uma certa familiaridade com a nossa habilidade mediúnica, digamos assim, é fácil que a gente se esqueça de atrelar o exercício da mediunidade com os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Então é preciso que a gente esteja o tempo inteiro estudando e revisando as lições de Jesus, a Boa Nova, o Evangelho, para que isso se fixe dentro da gente de forma que isso venha a permear o exercício da mediunidade. Porque se você sai desse campo, isso vira mediunismo.
E foi um motivo pelo qual o Deuteronômio no Antigo Testamento acabou proibindo o exercício da mediunidade, né? Porque a gente precisa ter em mente que isso faculta, a mediunidade faculta que a gente esteja em contato com qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de conteúdo que venha do outro plano para cá para a gente. Já que se trata de uma atividade de caridade, é importante que ela seja bem guiada, que ela tenha um norte claro a ser seguido para que a gente não caia no erro, né, no equívoco de utilizar isso de uma forma indevida e acabar prejudicando as pessoas que entram em contato com a nossa atividade e trazer um resultado indesejável, né? A importância de mediunidade com Jesus Cristo. Eu acho que a mensagem que eu tenho tentado absorver cada dia mais, seguir Jesus Cristo, que foi o nosso mestre, e eu acho que é o caminho, a verdade e a vida, né? É a única possibilidade que a gente tem de fazer dessa encarnação um momento de bom proveito, digamos assim, um momento de construção, edificação de uma vida muito melhor para todos nós, assim, e tanto a nossa vida pessoal como a vida de quem acaba entrando em contato com algum trabalho que a gente desenvolveu através da faculdade mediúnica. E finalmente eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz e grato por poder contribuir. Espero que tenha sido útil de alguma forma para quem nos assiste. Obrigado, Flávio. Minha gente, espero que vocês gostem, tenho certeza que vão gostar. Estou acabando agora aqui o contato, o diálogo com o meu amigo Henrique Anselmo, né? A experiência dele como médium, as suas impressões, né? Os seus relatos, a sua vivência na atividade mediúnica. Espero que vocês nos acompanhem, né? E até a próxima, se Deus quiser.